Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão nessa época de exílio total aqui em Porangaba. Rapaz, mas eu estou aprendendo tanto nesse exílio que vocês não têm uma ideia do que está acontecendo. Hoje começou o New Directions, que é uma iniciativa do meu amigo Adriano Amorim, que mora lá no Canadá, mas que vem no Brasil a cada 60 dias. Ele está reunindo uma série de pessoas e de personalidades e começou hoje um debate às 8 da noite, em dia útil, que tem hora para acabar, hora para começar, uma horinha só. Então, você de 8 da noite até às 9, sabe o que é conversa inteligente? Se você quer conversa inteligente, e eu imagino que a esta altura desse nosso exílio, você aí vai estar precisando de muita conversa inteligente, o lugar é aqui. New Directions, que iniciativa show de bola, e eu já conheço a iniciativa desde quando ela surgiu, lá no ano passado, a gente fez uma cobertura bacana do primeiro evento New Direction, e hoje a gente está começando uma série de webinars que vai discutir vários temas, e eu fui privilegiado, porque o primeiro tema foi tratar de agronegócio, e o Adriano Amorim, com o poder de relacionamento que ele tem, você imagina os nomes que estão participando desta iniciativa, trouxe hoje o Renato Serafim. O Renato é um cracaço. Sabe o que é craque? Aqui nesse Fala Carlão, eu sempre falo que só tem prateleira de cima, e hoje estou fazendo um Fala Carlão com 2 prateleiras de cima. Então, antes de mais nada, eu quero dar boa noite de 10 mil quilômetros para o Adriano Amorim e boa noite para o Renato. Tudo bom com vocês? Boa noite, pessoal. Bom demais, Carlão, te ver aqui. Tudo bem, Carlão? Ótimo. Boa noite. Ô, Renato, você fica onde, Renato? Em Londrina? Eu fico em Londrina. Nós ficamos em Londrina, nós temos 50 pontos de venda, mas eu fico em Londrina com a Agro 100, e nós temos uma matriz também em Rio Pardo, Santa Cruz do Rio Pardo, que fica a Agro Ferrari. Maravilha. Eu me divido entre Londrina e Rio Pardo. Pois é, e o meu amigo Adriano Amorim, que foi o comandante aqui desse debate hoje, o Adriano, eu sempre digo para ele que é sempre um privilégio poder contar sempre com a inteligência, com o poder de síntese, com o raciocínio, enfim, com o poder de prever o que vai acontecer no futuro. E ele está dizendo para mim hoje, ele abriu dizendo o seguinte: olha, eu confesso a vocês que eu vejo o futuro com uma série de incógnitas. Mas ele, quando fala das incógnitas, depois ele ao falar que o futuro tem uma série de incógnitas, ele já vai e trouxe uma série de certeza aqui para nós. O Adriano, é o seguinte: para quem não pôde participar, para quem perdeu este evento e que está vendo agora no Fala Carlão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa e falasse um pouquinho desse futuro que você está prevendo. Bom, tá bom. Carlão, obrigado por ter a oportunidade de falar com você. É sempre uma alegria enorme. Essa iniciativa, e da qual você faz parte, porque a cobertura oficial dela é sua. E é bom todo mundo saber que nós vamos ter uma conversa daqui 2 semanas sobre commodities e mercado futuro no agronegócio, e você é debatedor. Mas essa iniciativa ela surgiu de uma conclusão simples. A gente está recebendo convite para webinar e live, um atrás do outro. Parece que a quarentena ela está gerando uma procriação de lives e webinar. E eu vou ser franco, eu adoro aprender um pouquinho, então eu comecei a assistir várias. E depois que eu assisti várias, eu concluí que, nossa, a maior parte delas não me agregou valor, para ser bem sincero. E não me agregou valor porque era um excesso de venda. Vender serviços, tentar empurrar um negócio, um conceito. E eu acho que essa não é a nossa pegada. Então, eu conversando com os amigos, vi uma oportunidade de trazer uma discussão mais racional. O nosso formato, então, ele é super simples, mas ele é objetivo. Primeiro, não tem venda, não tem ideologia, é proibido falar de política, de religião e do coronavírus. O coronavírus é um contexto, mas ele não é um objeto de discussão. A regra do jogo é simples. Eu convidei gente que faz. Então, não tem nenhum nome vindo aqui.
é só a gente ver quem conhece o Renato, que não saiba do que está falando. Então, ele tem as ideias dele e ele está implementando as ideias dele. Eu acho que essa é a riqueza. E também são pessoas que estão dispostas a discutir. Porque a pior coisa que tem nesse momento é você achar que é dono da razão, que você tem certeza de tudo. No fim do dia, quem mais aprende num debate desse sou eu, é o Renato, é você, porque nós somos questionados, vêm as perguntas e esse negócio movimenta a cabeça. E o fluxo é bem simples. Dura 1 hora exatamente, sempre 8 da noite. Os primeiros 35 minutos a gente debate o tema. Durante 5 minutos, a gente apresenta num PowerPoint, único PowerPoint, a síntese dos pontos de ação que foram discutidos, ou seja, aquilo que quem assistiu pode pegar e implementar, ou seja, tem uma entrega. E os 20 minutos seguintes, eu vou confessar que são os melhores, porque os 20 minutos seguintes são perguntas e respostas. É tanta pergunta e resposta que hoje, por exemplo, a gente não conseguiu encerrar. E a gente vai criar um pinga-fogo depois para dar continuidade. Então, esse é o modelo. Mas eu comecei, que é a sua segunda pergunta, né? Eu comecei dizendo o que está dentro do meu coração e da minha cabeça. Então, não foi nada planejado, foi um pouco do que eu sinto. Nós estamos vivendo uma coisa completamente sem precedentes, isso é frase comum já. O fato, então, é que o futuro é uma tremenda de uma incógnita. Quem tiver certeza do que vai acontecer está falando uma tremenda de uma besteira. Eu vejo 3 certezas apenas, só 3. A primeira certeza é de que vai surgir um novo normal. Logo, tudo vai ser diferente, mas vai ser normal, porque é assim, o ser humano se adapta. Mas eu não sei que novo normal que é esse. Então, eu diria que esse é o momento de reflexão e mesmo introspecção para a gente começar a se acostumar que nós vamos sair da quarentena e as coisas vão mudar de uma maneira muito grande. A minha segunda certeza, ela também é muito simples. Toda crise passa. O mundo já teve zilhões de crises e todas elas passaram. E isso leva à minha terceira certeza. Ao fim de uma crise, eu tenho 2 grupos. O grupo que se deu bem e o grupo que se deu mal. Cada um de nós aqui tem que discutir e tem que pensar e tem que escolher de que lado você quer estar. Se você quer estar no lado do que vai se dar mal, essa eu sei a resposta. Reage devagar, reage suave, espera o mercado te apontar cenários. Pode ter certeza, vai dar tudo errado para você. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que esteja no outro grupo, que é o grupo que vai se dar bem. Adriano, deixa eu te falar. E, na verdade, se você enfim, está aqui assistindo, eu tenho certeza que você tem uma enorme chance de estar já no grupo dos vencedores. E eu tenho certeza que eu estou conversando aqui com 2 que, com certeza, já estão no time dos vitoriosos. Então, eu quero passar, viu, Adriano, a bola aqui para o Renato Serafim. Renato, você fez uma exposição extraordinária aqui. O Renato é responsável por um grupo que fatura 1,6 bilhões de reais, com 43 lojas, numa das redes, 7 lojas na outra rede, enfim. O Renato, deixa eu te falar, imagina que ninguém te conhece, eu queria que você começasse aqui, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Fala Carlão, e começasse um pouquinho contando a sua história. Eu quero saber, o povo quer saber quem é o Renato César Serafim, por favor. Legal, Carlão, obrigado pela oportunidade aí, obrigado por estar nos prestigiando. Como nós dissemos antes, né? Próximo Super Agro, próximo Agro Ferrari do Campo, você vai ter um convite. É uma das feiras mais legais que eu já vi. Hoje eu estou 25 anos no agronegócio, né? Trabalhei em várias empresas, aí, principalmente no setor de químicos. Trabalhei numa empresa, minha última posição, eu era CEO de uma empresa de genéricos. Trabalhei numa empresa de inovação pura e numa empresa de intimidade com o cliente. E reuni toda essa experiência para vir do outro lado da mesa, né? Que é a distribuição. E a distribuição aqui, o que nós estamos fazendo muito, o que nós falamos um pouco hoje, foi como que a gente está gerindo essa crise, né? E a gente dividiu essa conversa hoje, como que nós estamos no atual, o gerir a crise, o que nós fizemos, quais são os passos que a gente tomou para gerir essa crise. E essa crise, para a gestão de crise, a gente trabalhou. Primeira coisa é proteger o caixa.
que todas as empresas têm que fazer é proteger o caixa. Porque protegendo a caixa, você vai proteger o seu colaborador, você vai proteger o seu cliente e você vai proteger o seu fornecedor. Então, se você trabalhar nesse pilar, protegendo o caixa, foi um pouco do que a gente compartilhou hoje, do que nós estamos fazendo para fazer isso em batidas diárias. O segundo ponto falou, então, essa crise vai passar. O Adriano falou, reforçou que já tivemos crises e sempre tem o vencedor e sempre tem os perdedores. E eu quero, junto com o meu time, estar junto com o meu time para estar do lado dos vencedores. E o que nós falamos um pouco o que vai ser o plano da retomada, o que nós temos que fazer passado essa crise, o que nós vamos tirar de lições, né? Nós falamos muito de lições que nós vamos ter que fazer uma transformação digital, nós vamos ter que repensar alguns conceitos, né? Nós pensamos em conceitos como a gente tem uma ânsia de abrir loja. Você falou, nós temos 43 numa, 7 na outra, eu queria abrir mais 10 esse ano. Pô, será que com essa transformação digital eu vou precisar abrir loja? Então, nessa retomada, quanto que eu posso fazer a minha organização ser mais eficiente? O quanto que eu tenho que fazer esse cliente entender o que eu estou fazendo? E o terceiro ponto que o Adriano falou, que os vencedores vão ser os que vão acelerar. E nós temos que fazer esses 3 pilares muito bem feitos. Gerir a crise, fazer um plano de retomada e acelerar. E acelerar vai aparecer muita oportunidade de modelo de negócio novo, vai aparecer muita empresa para ser incorporada, vai aparecer muito cliente que foi mal atendido nessa crise, que vai querer estar conosco. E a gente tem que se preparar para isso. E foi um pouco do resumo que eu e o Adriano falou hoje. E o que é mais importante, como ele disse, né? As perguntas que vieram foram todas que deixou até nós meio, pô, será que nós esquecemos de falar isso? Esse é o legal, essa catalisação. Aliás, hoje foi engraçado porque eu recebi umas perguntas aqui para a gente construir um tema e eu não sabia, ficou boas respostas. Eu falei para esse amigo meu, que é um jornalista, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, cada vez mais a minha tese ela é corroborada, porque o importante na vida são as perguntas, o que move o mundo são as perguntas, não são definitivamente as respostas. Eu falo assim, eu sou um entrevistador, eu tenho a única sorte é que eu tenho que essa tese só não vale para o programa Fala Carlão, porque o programa Fala Carlão é tão bom, só vem gente da prateleira de cima que eu não preciso perguntar nada e as coisas saem top de linha, viu? Olha, parabéns para vocês dois, parabéns para o Adriano, um show de bola, realmente um formato maravilhoso, e parabéns ao Renato por dividir essa experiência extraordinária sua com a gente, porque não é efetivamente todo dia que a gente pode contar com uma experiência como a tua aqui em qualquer debate, né? Parabéns. Obrigado, muito obrigado, viu, pessoal? Vocês me deram uma felicidade enorme. Foi um show de bola. Agora, deixa eu só para concluir aqui um pouquinho esse Fala Carlão, o pessoal já está achando que eu ia me despedir aqui, mas eu queria provocar o Renato, eu queria saber o seguinte, Renato, eu gosto sempre de falar de coisa boa, de coisa de, como diz o Adriano, a crise vai passar, e eu já estou achando o seguinte, a crise já até passou para mim, viu? Porque eu entrei, assim, a gente está vindo de um primeiro trimestre show de bola, a gente quase que, eu ia te falar o seguinte, a gente quase que dobrou o primeiro trimestre em relação ao ano passado. E aí, a gente já falou assim, putz, abril vai ser, mas você sabe que abril tá bom, rapaz, o negócio vai... O negócio é o seguinte, eu decidi que eu não vou querer participar desse negócio chamado crise. Então, eu já estou pensando na retomada, e eu quero saber o seguinte, você, Renato, quando que você acha, e aí não sei se é chute, quando é que você acha que isso tudo, essa retomada vai vir? Eu estou igual você, né? Você fala assim, o primeiro ponto, né? Nós fizemos um primeiro trimestre muito mais forte do que o primeiro trimestre do ano passado em termos de receita. Temos alguns ajustes que eu vou fazer, mas eu acredito que o agricultor, né? O setor que vai menos sofrer com essa crise toda é o setor que nós estamos. A agricultura vai ser o setor que vai menos sofrer. Vai sofrer, mas as previsões são que ainda vamos ter um crescimento menor. Quem vai mais sofrer é o setor de serviços. Você já viu que o setor de serviços está sendo refletido, são quedas de mais de 50% no mês, isso impacta muita gente.
o segundo setor é a indústria, e o nosso setor continua forte. Tem algumas culturas que vão ter o desafio mais fortes e tem umas que vão navegar bem. Para mim, eu falo assim, eu falei para o Adriano, né? Nós estamos nessa gestão de crise aqui, nós começamos essa gestão de crise antes de começar porque como a gente tem muita relação com China, a hora que nós vimos a China fechar, falou, acendeu luz amarela, começamos a já trabalhar essa gestão de crise. E eu acredito que meu plano de retomada, em menos de 90 dias, eu já vou para a segunda fase. Eu começo a fazer os ajustes e eu começo a pensar no acelerar. Eu também não vou. Eu sou igual a você, Carlão. Cara, eu sou otimista por natureza. Isso daí, às vezes deixa nós em maus lençóis, né? Ser otimista, muito otimista deixa em maus lençóis. Mas eu prefiro ser otimista e prefiro ver isso como uma forma da gente aprender e sair mais fortalecido do que ficar chorando. Eu não vou. Eu vou vender lenço. Eu não vou ser aquele cara que vai ficar. Eu falo que eu sou otimista por precisão, viu, gente? A gente tem que ser otimista mesmo. Mas veja, para a gente fechar aí, eu acho que essa pergunta serve para vocês dois. A gente sempre fala o agronegócio, o Brasil, esse agronegócio é do cacete, mas é o seguinte, o que nós do agronegócio precisamos ou estamos aprendendo que essa crise vai ensinar para nós? Porque eu já estou pensando aqui, a questão de, por exemplo, de segurança alimentar, ou seja, você tocou num ponto que eu queria que você explorasse, quer dizer, cada vez mais certificação, um tema do dia, um tema da vez. A gente tem um grande cliente nosso, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, enfim, o pessoal não para, isso é uma coisa cada vez mais demandada. Então, e outra coisa que eu, conversando com as pessoas, o mundo vai sair dessa crise um pouco mais protecionista. Eu acho que a gente falou isso, o Adriano tocou num ponto aí das fábricas que pode ser retomada, o ponto de problemas Canadá e Estados Unidos. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso para efetivamente a gente encerrar este Fala Carlão. Legal. Vai lá, Renato. Eu começo, você termina aí, Adriano. Eu acho que de várias tendências, acho que tem 3 que eu posso trabalhar bem e o Adriano trabalha as outras. Eu acho que o primeiro ponto que você tocou, que é o food security, o agricultor vai ter que se preocupar do jeito que ele produz, de uma forma sustentável, de uma forma responsável, e vai ter que provar que ele produz tudo isso e provar cada vez mais através de certificação, através de um gerenciamento melhor. E isso vai ser pauta de todo mundo, porque o mundo mais protecionista, a primeira barreira de entrada é uma barreira certificadora. Então, ele vai precisar de certificados para romper essa barreira. O segundo ponto que a gente discutiu bem aqui, e o Adriano fala os outros, né, é a digitalização. Né? O mundo vai ser mais digital. Nós vimos que nós conseguimos ser eficiente num ambiente virtual. Como eu te disse, o meu time de vendas está indo mais para o campo, porque a gente tirou o excesso de burocracia dele, tirou um monte de documento que não levava a nada, para ele atender o agricultor, para ele ver o que está acontecendo. Então, digitalização vai fazer parte dessa nossa transformação. E, para mim, o que mais fica forte, o que mais nós vamos sair fortalecido, principalmente nós que trabalhamos no agronegócio, a imagem do agronegócio vai sair mais forte dessa crise. Nós estamos mostrando que, com toda essa crise, nós não paramos, nós não deixamos de alimentar a população brasileira e a população mundial, e nós somos muito resilientes. E eu acho que o setor do agro ele sai fortalecido, e ele pode mostrar para a sociedade brasileira o quanto nós precisamos ser resilientes para atravessar as crises. E o agricultor é um resiliente por natureza. Né? Você sabe que produzir no Brasil não é fácil, ser agricultor não é fácil, o risco está todo com ele. A partir do momento que ele coloca uma semente de soja ou de milho ou de algodão, qualquer cultura no solo, é tudo jogando contra. Porque o potencial genético daquela cultura nunca vai ser atingido, porque ele vai ser seca, ele vai ter peste, ele vai ter praga, ele vai ter doença. Então, resiliência nós aprendemos no berço. E essa crise vai mostrar o quanto a resiliência vai ser importante para os próximos passos. Bom, eu achei excelente e eu quero partir de um ponto que você falou, que é um complemento. Eu acho que
o agronegócio agora ele tem que ser muito maduro na maneira como ele conduz as coisas, porque ele foi alçado a fator central do desenvolvimento do Brasil. Então, ele não precisa mais mostrar, ele já é visto. Uhum. E sempre existe uma linha muito tênue. Eu aprendi lá na minha casa que toda vez que eu me elogiava, eu, na verdade, eu estava fazendo um desserviço a meu respeito. Que o bom elogio era o que vinha dos outros. Então, a gente tem que saber curtir isso e saber lidar com esse negócio. Isso está intimamente ligado também com o aprendizado dos efeitos globais, que, de certa maneira, o agronegócio já conhece, mas entra em xeque agora uma questão geopolítica. E a questão geopolítica, ela passa, inclusive, pela maneira como os governantes se manifestam um perante o outro. E isso vai trazer uma cultura de negociar diferente também para o agronegócio. A segunda variável que eu queria somar, e ela é intimamente ligada à variável de certificação, mas ela é um passo além, Renato e Carlão, ela é a seguinte: definitivamente a gente precisa agregar valor à cadeia. Definitivamente, porque essa é a única maneira de você valorizar o negócio usando o mesmo espaço que você tem. Isso pode trazer implicações em verticalização, isso pode trazer fomento da indústria local e você começar a produzir. Eu tenho algo que me questiona, e o grão da soja, quando verde, ele é comercializado aqui no Canadá a $30 um pound, portanto, meio quilo, para você comer como edamame. Edamame é quando você vai no restaurante japonês e você come o grão da soja com sal grosso, mas caramba, olha o quanto eu estou pagando e o que custa uma tonelada de soja, Renato. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. E o terceiro ponto, o agronegócio vem se profissionalizando nos últimos 10 anos, de maneira muito positiva e bonita. Só que agora caiu um marco, que esse marco diz o seguinte: quem não estiver profissionalizado e não se profissionalizar já vai ter problema. Então, é um marco de aceleração. Quem ainda não teve condições tem que correr. É hora de pensar em governança, é hora de pensar em controles, é hora de você ter um sistema que gerencia o seu negócio, é hora de você ter as finanças na mão, é hora de você ter metodologia para você administrar pessoas. Não tem jeito. Então, essa transição ela tem que ser muito bem feita. Então, essas seriam minhas 3 apostas, juntando com as 3 que você colocou. Maravilha! Pois não, pode completar, Renato. Não, só complementando esse lado do Adriano falando a verdade, a gente tem um exemplo nessa crise, que foi um setor que foi resiliente, e com essa crise toda, ele está vendendo muito mais. Por quê? Porque ele se preparou, ele superou várias crises, que é o setor do suco de laranja. As indústrias brasileiras se prepararam, se certificaram, se profissionalizaram, se verticalizaram. A primeira crise, o que está acontecendo com o consumo de suco de laranja, que vinha caindo ano a ano, com isso daí está subindo. Então, mesmo nessa crise, você vê quem estava preparado está colhendo os frutos. É isso aí. Não, e Carlão, eu tenho que falar mais uma então, porque junta, essa é a boa da troca. O estar preparado, às vezes, você não tem o plano pronto. O estar preparado é você estar apto a reagir. Eu tive conversando com uma indústria que produz produtos de higiene e beleza, e ela, quando viu esse problema todo que aconteceu, ela converteu 75% da operação dela para álcool. Onde está a virtude? Ela não planejou que a questão seria o álcool, mas ela teve, numa fração de 25 dias, ela conseguiu mudar a empresa para vender álcool. Pois é. Então, é um pouco desse oportunismo que a gente tem que saber jogar rápido. É isso aí, gente. Vocês perceberam pelo calor da nossa conversa aqui o tanto que foi extraordinário esse debate, esse primeiro encontro aqui do New Directions, dessa série de webinars do New Directions. Eu queria agradecer imensamente o nosso anfitrião, que está lá em Vancouver, o Adriano Amorim. Obrigado, Adriano. Eu queria agradecer o Renato César Serafim, que deu um show de bola aqui, vocês perceberam aí, eu não preciso ficar explicando o porquê. A minha vida é realmente muito facilitada, porque Deus coloca no meu caminho só a prateleira de cima, como eu sempre digo, hoje não foi diferente. Obrigado, viu, queridos?
Obrigado. Beijos para todos. Legal, Carlão. Boa noite. Obrigado. É isso aí, gente. Este Fala Carlão, com esses dois cracassos aqui, Adriana Moinho e Renato Serafim, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E ó, não se esqueçam, se inscreve no nosso canal. Se você estiver no Facebook, deixa aí o seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal agora, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.